A mãe do Camus queria ficar na Argélia, não queria outra coisa. E ele deu a seguinte frase: entre a minha mãe e a justiça, eu fico com a minha mãe. Então, pergunto, entre a justiça que aconteceu em momentos, para algum grande momento do operariado brasileiro feito pelo Getúlio, e o suicídio, e a sua agressão a ele, você continua agressivo a ele, não achando que ele fez nada dentro do país? Eu acho que o Getúlio se enquadra bem naquilo que a gente às vezes diz, é um velho dito brasileiro, foi honesto por safadeza. Quer dizer, porque a referência aos direitos dos trabalhadores aparece antes de Getúlio Vargas. Foi uma última tentativa da Primeira República de se manter. Em 1926, veja, pouquinho antes da deposição de Washington Luiz, foi em 30, em 26 foi feita uma grande reforma constitucional e que mudou as competências do Congresso Nacional para dizer que ele era competente para legislar sobre o trabalho. Quando o senhor fala sobre safadeza, nós começamos a ver a cara de tantos senadores, de tantos deputados federais que estão na nossa frente, não? Infelizmente, nós estamos vivendo, eu não diria nós estamos vivendo agora o momento de decadência. Eu acho que sempre tivemos gente ruim e boa. Agora, o que acontece é que há um excesso de oportunismo. Eu acho que isso é que está acontecendo. Quer dizer, as pessoas que se acomodam, não querem enfrentar problemas, dificuldades, é um dá lá, toma cá, e infelizmente isso é que está comandando a nossa vida política. O que o mestre Dalmo Dallari tem lido ultimamente? Eu sempre leio muita coisa. Eu esses dias andei lendo Umberto Eco. Umberto Eco... relendo? Não, lendo um livro que eu ainda não tinha lido, que é sobre a Rainha Loana, a misteriosa chama da Rainha Loana. É muito interessante este livro, porque, aliás, eu acho que você deve ler também, porque ele é mais ou menos da nossa idade, e ele vai rememorando através de um personagem. Então este personagem perde a memória, tem um problema de saúde, perde a memória e depois começa a recuperar a memória, inclusive vendo documentos antigos de quando ele era menino, e acompanha toda a formação do fascismo italiano, mas ele acompanha também todo o panorama cultural. Qual foi o grande autor que o senhor descobriu na vida? Olha, aí é terrível a sua pergunta, porque, especialmente para quem leu muito, mas eu vou dizer assim, muito lealmente, sinceramente, eu me impressionei muito, por exemplo, com Maquiavel. Maquiavel, para mim, foi uma descoberta. O Maquiavel, não esse, que é de bazar, que anda por aí, mas o Maquiavel da primeira década de Tito Livio, não do Príncipe. Agora, qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar sobre você? Essa também é uma questão terrível. Eu acho que um grande equívoco é pensar que eu estou à busca de uma posição, que eu sou um defensor intransigente de alguma corrente política, de algum partido. Felizmente não sou nada disso. Graças a Deus não. Eu estou livre dessas ambições pessoais. E isso é que tem me dado uma independência enorme. Mas nós, os que te cercam, podemos achar que você tem tudo isso que você não disse que não precisa ter. Exatamente. Muita gente interpreta sim, mas é um enorme equívoco. Eu vou contar a você um fato. Quando estava às vésperas da primeira eleição do Lula, eu fui convidado para participar de um programa, o programa do Alberto Dines, em que se estava discutindo uma decisão de um juiz do Rio de Janeiro que havia proibido a publicação da transcrição de uma fita, de uma gravação feita clandestinamente, ilegal. E o juiz, e a fita era uma acusação ao Garotinho, o governador do Rio. E o juiz disse isso, como foi ilegal a gravação, fica proibida a publicação da transcrição.
E aí, então, houve uma reação, alguns setores da imprensa, isso é censura à imprensa, não é? E aí eu fui convidado, e um jornalista que fazia parte aí da mesa da nossa discussão, disse isso, mas o juiz proibiu qualquer crítica ao garotinho. E não por acaso, que eu tinha sido convidado, sabia que o tema seria esse, eu tinha obtido o texto da decisão do juiz, e que ele dizia, fica proibida essa transcrição, porque essa gravação foi ilegal, mas não proibia qualquer crítica, a publicação de crítica ao garotinho, e eu disse isso, e era um jornalista que estava afirmando uma censura, proibiu qualquer crítica, ele ficou furioso comigo. Aí, no dia seguinte, ele é um colunista aí de um grande jornal, publicou o seguinte, dentro de pouco tempo haverá eleições, provavelmente Lula será eleito presidente. Se Lula for eleito presidente, provavelmente o professor Dalmo Dallari será o ministro da Justiça. E isso significa que a liberdade de imprensa está correndo um sério risco no Brasil. É um monte de tolices. Né? Eu nunca tive cargo nenhum no governo Lula e nunca fui risco para a imprensa, pelo contrário, dentro da defesa dos direitos humanos, em mais de uma oportunidade, eu fui ao DOP soltar jornalistas. Que partido você pertenceu? Foi ao Partido Libertador, o antigo PL de Raul Pila, que tinha como base programática o parlamentarismo. Foi, aliás, o parlamentarismo que me atraiu. Dalmo, conte uma grande imprudência da sua vida. Senão a gente pensa coisas piores. Não, mas eu vou contar uma grande imprudência que tem até seu pitoresco, mas tem muito a ver com a imprensa também. Uma vez, era o governo Médici, eu já era da Comissão Justiça e Paz, tinha muita informação sobre tortura, sobre violências, não é? E fui participar de uma reunião dos bispos no Rio de Janeiro. E à saída, estavam lá os jornalistas, eu vou dizer,